Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos no estúdio do Instituto Bertol em Florianópolis, começando 2026, é a primeira gravação deste ano que está acontecendo neste momento. E eu recebo aqui com muito prazer uma convidada especial, uma jornalista paranaense, que tem uma carreira muito interessante por ter, na trajetória dela, convivido com grandes empresas que atuam no Brasil e no exterior. Trabalhou com o LID, com a DVB e hoje é diretora de atendimento da De Araújo, uma das agências mais tradicionais da região sul, 42 anos de sua fundação, e ela cuida do atendimento e da gestão da agência. Elisa, prazer te receber, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar de propaganda e de outras coisas, né? Vamos lá, prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente bater esse papo. Bom, além de atendimento da De Araújo, ela é diretora de relacionamento e mercado do LID Santa Catarina. Ela escreve uma coluna semanalmente no jornal Notícias do Dia e no Correio do Povo de Porto Alegre. E ela é mãe do Arthur, um guri que eu conheço, que é espetáculo. Nesse podcast nós vamos conversar sobre os 42 anos da agência, vamos falar sobre os desafios que uma agência de publicidade enfrenta hoje com a transformação digital e outras coisas mais. Vamos falar, Elisa, da sua formação acadêmica e da sua experiência nas empresas que você trabalhou. Rapidamente, porque é muito extenso, vou pedir para você ser objetivo. Bom, rapidamente. Eu me formei em comunicação social e jornalismo, fui para os Estados Unidos fazer uma pós em produção de vídeo e cinema lá. E lá eu entrei para a Nickelodeon, que é o canal de TV a cabo infantil, e fui a segunda brasileira contratada e construí a minha carreira lá fora. Eu comecei a minha carreira profissional lá fora, entrei como estagiária, saí como coordenadora sênior de produção, fui a primeira brasileira que a empresa quebrou a regra de ser sponsor, de ter o visto patrocinado, ou seja, de pedir o visto. Eles tinham uma regra interna que só pediam de gerente para cima, cargos de gerência para cima, e eu fui o primeiro visto brasileiro que quebrou a regra ali, foi a exceção à regra. Que bom. Então foram 5 anos nos Estados Unidos, uma experiência incrível. Depois vim para o Brasil, depois do 11 de setembro. Eu optei por voltar para o Brasil. Eu tinha opção de ou para ir para o México, Distrito Federal, pela MTV Latino, ou voltar para o Brasil e implantar o canal da Nickelodeon aqui. Sim, veio para cá. Vim para cá. Aí começou a minha trajetória no Brasil. Então, eu implantei o canal aqui no Brasil, a gente trabalhou com Teleimage, Casablanca, as principais produtoras de São Paulo, trabalhamos com grandes nomes do mercado, fiquei um tempo na Nickelodeon e depois saí para trabalhar em diversas outras frentes. Trabalhei com eventos. Então, como é que você chegou em Florianópolis? Minha família mora aqui. Eu vim para cá com 8 anos de idade e aí minha família permaneceu e eu fui embora. E aí, depois de um tempo, eu voltei. Depois desse menino fantástico, Arthur, eu voltei para ele ter qualidade de vida que só Floripa oferece, né? Eu te conheci na DVB. Que ano era isso? Meu Deus, era uns 10 anos atrás. Eu fiz a parte de assessoria de imprensa e comunicação da DVB. E depois, na gestão do Daniel Silva. Depois você foi para o LID, lá você fez um trabalho revolucionário naquele LID, digamos assim. Ficou lá 2 anos? Depois eu fui para o LID, fiquei 4 anos frente ao LID Santa Catarina, que foi um privilégio, né? Porque o LID é uma organização a qual eu tenho uma adoração, assim. O LID te traz oportunidades que você não teria em outras situações. Sem dúvida. Então, eu tenho até uma história muito engraçada com o LID, que tem muito a ver, acho que, com as coisas que eu acredito, porque em 2003, quando eu voltei para o Brasil, foi um dos primeiros eventos que o João Dória estava fazendo em Comandatuba, se não me engano. E eu queria participar. Sim, lá ele faz o Líderes lá. Isso. Só vão presidentes. E eu queria participar, tinha acabado de voltar para o Brasil e queria participar. E, obviamente, era impossível uma pessoa se inscrever e participar por causa de todos os regulamentos do LID.
E fiquei com isso na cabeça como uma frustração, assim, né? Sim. Tipo, puxa, que pena, não consegui entrar no lead, não consegui participar do lead, enfim. E a vida é muito engraçada porque anos depois estava eu como diretora do LEAD, realizando os eventos do LEAD, atendendo o João Dória, recebendo todos os presidentes Sim. aqui. Então foi uma experiência inesquecível. Super aprendizado. Você nunca estudou propaganda? Não. A tua convivência com a propaganda vem do networking e de estar com os clientes, conversando com as agências. É uma convivência empírica, eu acho que porque eu já vivi os dois lados do balcão. Sim. Eu já fui agência há muito tempo atrás, já fui atendimento de contas grandes, como M. Martin, Artex. Em São Paulo também, trabalhei na Black Box, na White Propaganda. Então, atendi grandes clientes como Ferrero Rocher, Nextel, Nextel, né? Nextel, que fazia o pipi do apito, era Nextel. E aí, depois, eu fui ser cliente. E aí, como eu convivo com os dois lados do balcão, a paixão pelo atendimento falou mais alto e voltei para as agências. Muito bom, mas antes de falar da agência, queria falar sobre você, colunista. Como é que foi esse desafio de você escrever semanalmente? Sobre o quê? Sobre o que você fala? Sobre a vida. Na verdade, assim, eu como colunista nasci por sua causa, né? Por causa do Acontecendo Aqui, quando você me convidou para escrever um artigo especial sobre o Dia Internacional da Mulher. Foi meu primeiro desafio. E escrever sempre foi uma paixão. Eu sempre tive uma adoração pela leitura, pela escrita, então sempre foi uma coisa muito fácil para mim. Mas nunca tive a pretensão de me tornar uma colunista ou escritora. Mas a partir do momento do desafio do Acontecendo Aqui, uma coisa me chamou muita atenção, porque as pessoas realmente leram o que eu escrevi, as pessoas ficaram com aquilo na memória e passado meses daquele dia, as pessoas ainda vinham e falavam, porque aquela vez você escreveu isso. E aí me tocou uma coisa que eu sempre gostei muito, que é sobre ter voz, não sobre aparecer, mas sobre ter voz. E ter voz e poder usar um espaço para falar o que às vezes muitas pessoas não têm esse espaço, isso me fascina. Sim. Então, quando eu falo sobre a vida, são as minhas percepções, uma linha muito tênue entre não me expor, minha vida privada, mas trazendo coisas que eu acabo vivenciando, observando, e com as quais muitas pessoas se identificam. Então, é um bate-papo com o leitor, literalmente. É uma delícia, sem dúvida. Vamos falar da AD Araújo, 42 anos de fundação. Parece que tem um livro andando para contar essa história. Já está pronto? Pois ou vai demorar? Eu espero que o Daniel não puxe minha orelha depois, mas eu vou dar um spoiler. O Daniel vai lançar no primeiro semestre agora um livro que conta a história da agência e, consequentemente, a história dele enquanto profissional né, do mercado. E o que eu costumo dizer, assim, uma agência de publicidade num país como o nosso, que sobrevive 42 anos... A história fala por si, né? Aí a gente vai ter o livro só para complementar e conhecer os cases, porque realmente é uma história fantástica. Sim, ele tem uma história com a propaganda catarinense, atendeu marcas nacionais, de atuação nacional. Sim. Ele é um associativista, ele já dirigiu as principais entidades aqui, é um profissional respeitado. Eu frequento muito Florianópolis, me encontro muito com ele e vejo a admiração e o respeito que os empresários têm para a figura do Daniel, né? Pô, vai ser. E agora ele está como presidente, agora ele está como presidente do Floripa Amanhã também, né? Sim. Assumiu a presidência, então. Sim, competindo Daniel... com Roberto Costa. Não vamos entrar nesse detalhe. Acho que não há competição. Competindo ambos estão lutando para a cidade. Ambos estão unindo esforços para a cidade. Que bom. A agência tem um portfólio de clientes importantes, né? Mas quais são as novidades 2026? Continua como era 2025? O que está planejado? Estão mexendo com projetos? Estão com cliente novo? Fala um pouquinho desse... Jailson, eu acho que nada continua igual nunca, né? A gente está em constante mudança, assim, tanto a agência, os clientes, a gente vive em mudança e tem que estar preparado para isso. Nós vamos ter novidades em 2026, sim. Algumas eu ainda não posso contar, mas que vão acontecer no decorrer do ano. Nós estamos com clientes novos, clientes grandes como o Nexera,
que é um cliente de âmbito nacional e internacional, né, uma empresa de 33 anos de mercado. Ela é anunciante de mídia? Não, e esse é o nosso grande desafio. Assim, a Nexera é uma empresa com 33 anos de mercado que conversa com um público nichado e muito específico, né, e que agora está passando também por um processo de transformação, de mudança de mindset e identificando essa necessidade de, sim, se comunicar com o mercado em determinados momentos, determinadas situações. Então, a gente está vivendo um momento muito legal com esse cliente em específico, porque é muito difícil você mudar a cultura de uma empresa de 33 anos, né? Mas ela tem que se renovar. Mas também é muito legal quando você pega clientes como a Nexera que estão abertos a isso e você consegue já identificar algumas mudanças de comportamento, de mindset. Então, a gente tem um desafio incrível com a Nexera para 2026. Você que está pilotando o atendimento dela? Eu estou pilotando o atendimento dela e para mim é extremamente difícil, porque é uma área que eu... Bem árida, né, digamos assim. Não, e que eu não domino, né? É complexo, né? Então, agora, por exemplo, esse ano é o ano que está sendo implantado a duplicata escritural, e que vai ser uma movimentação grande no país, obrigatória e necessária. Então, assim, para um atendimento que circula por todos os clientes... Vende supermercado, vende medicina. A gente vai do cooperativismo, a tecnologia, construção civil, enfim. Então, temos que transitar por tudo isso. E, para mim, o desafio é uma delícia. Que bom. Eu vi recentemente nas redes sociais de vocês bastidores da ND, filmagem, equipe, Jason estava lá dirigindo, não sei. O que está acontecendo na ND de Araújo? ND é nosso cliente também, né? Sim. ND está conosco. O grupo todo, só TV? Não. A gente está com a parte comercial. O grupo é dividido em várias partes. A gente faz mais todos os projetos voltados para a área comercial. Tá, entendi. Então, é o que vai buscar o dinheiro. Então, assim, a gente está produzindo material novo. Vem também aí um VT novo da ND, uma campanha legal. Então, a gente acaba atingindo vários projetos e trabalhando com vários projetos do grupo, focado nessa parte de expansão comercial e de venda dos projetos. Vamos ver isso na rua quando? Já tem? Em breve. Ainda não? Não, em breve, tá? O ano já começou. Não, mas é porque é projetinho novo, tá saindo agora. O Petrelli é acelerado, né? Ele é acelerado. Eu posso falar porque agora eu estou em ambos os lados. Você contribui, colaboradora, e agora prestadora de serviço pela agência. E eu acho que é um privilégio, assim. Eu estou com o privilégio de trabalhar com grandes nomes. Eu acho que eu sempre tive esse privilégio na minha carreira. Foi um dos grandes destaques profissionais. E como é que está a estrutura da agência? Quer dizer, muita mudança em termos de processos, de equipe, renovando gente com a equipe antiga, mesmo modelo atendimento, brief, planejamento, criação, mídia. Conta um pouquinho como é que é hoje a Ladeira. Tem coisa que ainda não muda, né, Jailson? Aquela coisa do atendimento, o briefing, o que a gente se esforça muito é o debriefing, que acaba sempre não havendo tempo para isso. Eu acho que... às vezes os clientes têm muita dificuldade em trazer um bom briefing e isso complica muito o nosso trabalho. Então, hoje a gente tem um time... Eu acho que a Dera hoje, para mim, ela tem alguns grandes diferenciais de mercado, assim. Um deles é que os nossos clientes são clientes de longa data. Eu acho que isso é fantástico, assim, porque a gente realmente constrói um relacionamento forte, sólido com esse cliente, né? A gente sabe que é um mercado volátil. Cicobi está conosco, está indo para o 9º ano esse ano. O Deller ficou 30 anos. O Deller ficou mais de 27 anos conosco. Ficamos com o Sebrae 5 anos. Então, assim, os nossos clientes são clientes de longa data. E isso nos permite... Isso é um aval para a agência, né? É um aval para a agência e isso nos permite também ter um outro diferencial que eu acho importante da De Araújo, que é a retenção de talentos. Porque a gente sabe da volatilidade do mercado, a gente sabe da constante dança das cadeiras e principalmente na área que eu atuo, você ter um atendimento que tem tempo de casa e que permanece com esse cliente, dá para o cliente uma segurança que é
fundamental, Sim. né? Porque eu acho que uma das principais dificuldades do cliente hoje em dia, com essa volatilidade, é você passou um briefing, você está esperando o resultado, mas daqui a pouco aquele não é mais o teu atendimento. E aí você tem que começar tudo de novo, explicar tudo de novo, enorme. e perde timing, perde qualidade, perde entrega. Então, acho que a De Araújo tem esses 2 grandes diferenciais que eu acho importantíssimos no mercado. Que bom. Claro que a gente vai ter mudança, a gente está sempre provocando essa mudança. Olhando para o futuro tem que estar porque o nosso objetivo, enquanto agência de publicidade, é o resultado do cliente. Então, assim, se a gente não mudar e continuar fazendo mais do mesmo, a gente não vai atingir novos resultados. Pois é, o que a agência precisa desaprender para continuar sendo relevante no nosso negócio da propaganda? Eu acho que a agência precisa desaprender a viver do passado, embora ele seja extremamente relevante para a construção do presente e do futuro, né? Mas eu acho que a agência, ela não tem que desaprender, ela tem que estar sempre aberta a novidades. Eu acho que tudo que você aprende fica como um background e te transforma no que você é. E a De Araújo está preparada para essa revolução? Ela se preparou para aceitar esses desafios, de se modernizar e buscar novas formas de atender essas demandas do cliente? Assim, ou ela está num conforto de sou uma agência tradicional, tem bons clientes não, eu antigos acho que, e vamos... assim, não tem como ser uma agência tradicional e ficar na zona de conforto. E eu acho que como a De Araújo imprime muito a personalidade dos donos, ela jamais ficaria numa zona de conforto. Né? Então, assim, até pelo perfil do Daniel, do Bira, a gente está sempre buscando novos clientes, novidades, a equipe está sempre treinada, a gente busca todas as ferramentas atuais, principalmente o uso de inteligência artificial e tudo isso, a gente tem que estar sempre atualizado, senão é engolido, né? Sem dúvida. E o que um cliente precisa aprender para compreender o que faz uma agência de propaganda? Eu tenho dúvidas se às vezes o cliente vai realmente entender. Não é desmerecendo, mas é porque são universos diferentes. Usa pouco, podia usar mais, nesse sentido, eu acho que assim, o cliente sempre pode usar mais. A agência pode fazer mais por ele e ele não Eu acho que assim, o abre. cliente sempre pode usar mais e delegar mais. Isso é uma coisa que eu percebo muito no meu dia a dia. Na forma como eu construo o relacionamento com os nossos clientes. Então, assim, eu acho que o cliente sempre pode usar mais, mas o cliente também, às vezes, não tem essa segurança em delegar, em passar, ele pode reduzir o staff dele de marketing e trazer a agência como um braço. As agências hoje, elas têm plena capacidade de serem um braço de marketing das empresas. Sempre tiveram, mas hoje mais ainda, né? Então eu acho que o cliente ele pode afrouxar um pouco as cordas, porque se ele tiver com a agência certa, o resultado é garantido. A função do trabalho de uma agência de propaganda é gerar o processo AIDA, chama atenção, desperta o interesse, gera ação, desejo e tal, né? Nesse sentido, o que mudou mais rápido dentro de uma agência? O consumidor que você quer encantar ou a publicidade com essa transformação digital? Consumidor, sempre consumidor. Ele vai na frente? Ele vai na frente, até porque ele recebe um volume de informações diário muito grande, que por mais que a gente tente o famoso keep up ali de estar 100% na mesma batida, no timing, é impossível. Muitas coisas, e eu acredito que a maioria delas, do que a gente faz hoje, elas são ditadas pelo consumidor. Você falou sobre o volume de informações que o consumidor recebe hoje. Qual é a técnica que se utiliza numa agência de publicidade para fazer uma marca ser notada diante dessa avalanche de informação que as pessoas recebem diariamente? É um conjunto, né? Acho que é um conjunto de ações, não tem receita de bolo. Tudo depende também da força, da importância, da potência dessa marca em questão, né? Mas a gente sabe que exatamente por causa desse volume de informações, hoje a gente tem que atuar em inúmeras frentes. Então, acho que o diferencial é você saber em quais frentes atuar com esse cliente e com essa marca. Né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que talvez ele seja totalmente da área tecnológica, talvez não surta efeito eu estar botando anúncio no jornal impresso. Eu tenho que verificar outras formas de trazer resultado para esse cliente.
né? Então, acho que é um conjunto de ações, nada isolado. Antes o desafio, dentro do processo AIDA, era chamar a atenção, prender a atenção. Hoje é a regra. Quais técnicas, dentro do brief que você passa para a criação e para a mídia, vocês usam para prender a atenção, quando a realidade hoje é 2, 3 segundos para fisgar a pessoa no digital? Qual que é? É cor? É som? Quais são os truques que a criação usa? De novo, é o conjunto, né? Porque o material produzido ele tem que ser muito bom, né? E isso influencia, sim, a criatividade, a cor, o som, ou seja, o jingle, as formas criativas e cada vez mais a gente tem que empregar velocidade. Então, o que a gente antes... Eu lembro muito quando eu era nova, que a gente assistia novela e levava uma semana para acontecer alguma coisa num desfecho de capítulo. Você ficava a semana inteira conversando com as pessoas sobre aquilo, né? E hoje em dia você está assistindo a novela, a coisa já aconteceu e já está na internet ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem que ter esse diferencial, sim, na criação, trazendo a cor, a música, mas a velocidade da comunicação mesmo, na hora que você vai passar a mensagem. Você não pode enrolar, você tem que ser prático, tem que ser objetivo, tem que ser direto. Então, isso mudou bastante, né? O que mudou de verdade numa agência de propaganda e o que não mudou numa agência de propaganda? Ai, agora você quer que eu reprove no teste. Vamos lá. Eu acho que muda tudo, na verdade. A gente vive em constante mudança. Os profissionais mudaram, eles se capacitam. O time vai buscar aprender coisa nova. A agência estimula isso. Principalmente criação. A criação, se não buscar novos estímulos, ela realmente vai estar perdida. Eu acho que, assim, depende muito do profissional. A gente tem, e principalmente na minha área, a gente tem os diferentes tipos de profissionais, né? Você tem o profissional que consegue pensar lá na frente e trazer uma ideia e vender uma coisa a mais para o cliente, algo inesperado, que não estava no projeto, não estava no budget, que é uma coisa muito mais meu perfil, de estar vivendo o cliente e trazer sempre novidades. E a gente tem aquele profissional que é o profissional de atendimento, que é o operacional mesmo, que é o da entrega, que eu digo que é o pedido de balcão. Chegou, ele manda, ele puxa, ele entrega, ele vai, mas ele é um excelente executor e nem sempre tem essa veia comercial, essa coisa de estar à frente do tempo trazendo informação para o cliente, né? Então, isso não mudou, mas as pessoas estão tentando ser mais polivalentes para dar conta de tudo. E como é que a agência se relaciona com os meios de comunicação? Hoje, com esse desafio de todo mundo querer fazer tudo, todo mundo sair na frente, veículo atendendo de cliente direto, aí o cliente manda coisa que o veículo foi vender. Como é que é essa relação hoje? Ela está apurada nesse sentido ou continua cada um no seu quadrado ali? Como é que funciona? Eu acho que assim, depende muito do veículo, depende muito da agência, depende muito do cliente, né? Tem cliente que não gosta de receber os veículos e encaminha para a agência, que é o cenário ideal para que a gente evite idas e vindas e conversas e ruídos, mas a gente também tem um ótimo relacionamento com os veículos, a ponto dos veículos procurarem os clientes com a agência sabendo. Então, assim, no nosso caso de Araújo, esse triângulo equilátero, ele funciona muito bem. A gente está sempre muito alinhado, tanto com os veículos quanto com os nossos clientes. Então, nós não temos nenhum tipo de disse-me-disse, a gente está sempre muito alinhado. Mas, realmente, o cenário ideal é quando não há esse bypass, né? Porque, às vezes, gera confusão sem necessidade. Na minha opinião, o veículo encontra muito mais resposta e crescimento no seu projeto, na sua ideia, com a agência do que com o cliente. Sim, com certeza. Porque a agência recebe todos os veículos. Então, ela tem os inputs de vários segmentos e pode contribuir num projeto para ele chegar mais redondo no anunciante. O anunciante está preocupado com o jurídico, com Receita Federal, com entrega, com lucro, e não com o ROI, com a audiência de A ou B, né? E a agência tem sempre o profissional de mídia dedicado ao projeto, que obviamente vai reforçar
a importância daquele projeto e vai trazer isso numa linguagem que o cliente entenda e que nem sempre é a linguagem do veículo, né? Às vezes a gente traz aquela linguagem do veículo, mas adapta ao conhecimento do cliente de forma que ele consiga realmente entender o que está sendo proposto e despertar esse interesse para fechar, né? Essa compra de mídia. Muito bom. Para quem está assistindo e começando, estudando, começando na propaganda, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Se você estivesse começando hoje na publicidade, o que você apostaria como carreira para você, dentro de uma agência ou dentro do universo da publicidade? Comunidade acontecendo aqui. Comunidade Deixa acontecendo aqui. Agora ele acabou comigo, comunidade. Eu vou dizer para vocês que agora ele me jogou para o chão. O que eu diria, primeiro eu acho que assim, não sobre o mercado de publicidade, mas sobre esse profissional, sobre essa pessoa. Dê tudo de você sempre, seja o melhor, nunca canse de estudar. Eu acho que assim, quando você acha que sabe tudo, você ainda tem uma vida inteira para saber. E eu acho que isso independe muito da profissão, né? Da tua escolha profissional. Para o mercado publicitário, a gente ouviu muito tempo que a publicidade ia acabar, assim como a TV ia acabar, assim como o jornal ia acabar, assim como o rádio estava fadado ao insucesso. E nada disso aconteceu. Está todo mundo fazendo sucesso. E está todo mundo fazendo sucesso e todo mundo crescendo e o mercado vai se reorganizando. Aquela história do caminhão andar e as melancias se organizarem, né? Então, eu acho que, assim, o melhor conselho, independente de ser publicidade ou não, claro que a publicidade é fascinante porque você está lidando com o que acontece na vida das pessoas diariamente. Antecipadamente, né? E em diversas plataformas, né? Porque hoje você não vive sem o teu celular e você está no celular e está numa segunda tela, às vezes você está numa terceira tela ao mesmo tempo, mas eu acho que é muito mais sobre o indivíduo e a sua capacidade de se tornar o melhor profissional na área que ele escolher do que do mercado publicitário em si. Se você investir em você, no teu conhecimento, na tua carreira, na tua busca, você vai ter sucesso. Sucesso. Muito bom, sucesso como você tem lá na sua agência, como a agência de 42 anos tem sucesso. Foi um prazer receber Elisa Fernandes, te agradeço muito a gentileza de ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço. E, pessoal, até o próximo podcast aqui no Instituto Bertol.